Começando por Moisés e pelos profetas, Jesus mostrou tudo aquilo que estava escrito dele, tudo o que foi anunciado, tudo o que foi profetizado. 2000 anos antes da sua vinda, 3000, 4000 anos, há muito tempo atrás. Referências, profecias, anúncios a respeito da vinda do Messias. Tudo foi escrito, detalhes importantes, detalhes preciosos foram apontados para que quando acontecesse nós soubéssemos, nós tivéssemos certezas, nós tivéssemos convicções daquilo que foi anunciado, de quem foi falado e o que é que foi falado. Por isso, convido você mais uma vez a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 23. Mais um cumprimento, mais uma profecia sendo cumprida e detalhes importantes são anunciados. Versículo 23 diz: Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Fizeram sem saber o que estavam fazendo. Fizeram para que se cumprisse uma palavra, para que uma profecia fosse cumprida. E a palavra de Deus, aquele que prometeu, é fiel para cumprir, ele vela sobre a sua palavra cada detalhe, detalhe importante, e que para o nosso entendimento talvez não dessemos a importância devida. Mas cada vírgula, cada tio, ele faz questão que se cumpra. E aqui algo que foi anunciado no livro de Salmo, aquilo que foi falado a respeito do Messias, o prometido, aquele esperado pelo seu povo, aqueles a quem aguardavam com tanta ansiedade. E aqui esse detalhe está relacionado à crucificação, à sua morte. E o texto diz que as suas vestes foram rasgadas, foram feitas 4 partes, e para cada soldado uma parte. Mas havia também uma túnica toda feita, toda tecida, toda costurada de alto a baixo, uma peça única, sem costura, sem divisões. E o texto diz que eles decidiram lançar sortes para ver a quem caberia. Não foi rasgado, mas eles lançaram sortes. E tudo isso foi para que cumprisse a Escritura, aquilo que estava escrito. Isso estava escrito. Esses detalhes já estavam escritos, já estavam anunciados, já foram profetizados. E agora eles estão rasgando as suas vestes, estão sorteando a sua túnica. E não a rasgaram. E o texto diz: isso foi feito, isso eles fizeram, assim o fizeram, para que se cumprisse a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Aproximadamente 3000 anos atrás, antes de acontecer, já foi escrito
A palavra de Deus já revelou que isso aconteceria. Por isso, existem coisas que talvez pudesse acontecer na vida de uma pessoa. Alguns detalhes poderiam acontecer, mas todas as profecias messiânicas, tudo aquilo que foi falado a respeito do Messias, só na pessoa de Jesus, Jesus de Nazaré. Ele é o cumprimento, Jesus é o cumprimento da profecia, a sua vida, o seu nascimento, o seu julgamento, a sua morte, a sua ressurreição. Tudo isso estava escrito. E o Senhor, sempre na pregação, na sua mensagem a respeito do reino de Deus, sempre fez questão de mostrar aquilo que estava escrito. Por que é que ele veio? Qual é o propósito da sua missão? Tudo detalhado. E muitas vezes não entendemos os acontecimentos, não entendemos os fatos, muitas vezes dizemos coisas sem entendimento. E mais tarde vamos entender que falamos pelo Espírito, profetizamos, usados pelo Espírito Santo. Por isso que leiamos a Bíblia, que leiamos a palavra de Deus, que aprendamos com as sagradas Escrituras e que a nossa fé, e que a nossa confiança, e que a nossa esperança esteja sempre em Jesus Cristo, o Messias, o Cristo, o esperado, o desejado, aquele a quem nós tanto aguardamos e ainda esperamos a sua segunda vinda. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia, é o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.